Então vamos lá, segundo vídeo da série de 3 vídeos aqui do canal, onde nós vamos abordar o comportamento humano. E nesse segundo vídeo nós vamos falar sobre o comportamento operante, ou seja, aquele comportamento que produz consequências e essas consequências aumentam ou diminuem a probabilidade de nós executarmos novamente esse comportamento no futuro. Então vai ter muito exemplo prático para você já sair desse vídeo e começar a se perceber e aplicar na sua vida, né? A gente vai falar sobre relacionamento, procrastinação, estudos, enfim, vai ter muita dica e muito exemplo prático para você, então fica aí nesse vídeo que vai valer muito a pena. E se você não assistiu o vídeo anterior, já corre lá para conferir porque ficou sensacional. Então, pessoal, vocês estão vendo aí na tela, né, as imagens do vídeo anterior, onde a gente falou sobre o condicionamento respondente, né, do Pavlov, e demos os exemplos, né, de como isso funciona em situação de trauma e também de dependência em substâncias. E agora a gente vai falar de outro cara muito importante também dentro da análise do comportamento, que é o Skinner. Então, o Skinner é um dos nomes mais importantes da psicologia, um dos psicólogos mais influentes do século XX, justamente porque ele expandiu ainda mais, né, o conhecimento em análise do comportamento através da filosofia do behaviorismo radical. Uma das maiores contribuições do Skinner, se não a maior, foi esse artigo aqui, ó, que vocês estão vendo, o Seleção por Consequências. Quem assistiu o primeiro vídeo do canal já tem um panorama inicial, né, do que é essa seleção por consequências, onde nós falamos basicamente sobre o livre-arbítrio, porque é tão amplo esse tema do livre-arbítrio e também porque para análise do comportamento nessa filosofia do behaviorismo radical, na visão do Skinner, o livre-arbítrio não existe, porque o nosso comportamento é selecionado em 3 níveis. Então, caso você não tenha assistido aquele vídeo, vou relembrar por aqui e a gente vai comentar um pouco sobre esses 3 níveis de seleção. Então, pessoal, basicamente o que o Skinner trouxe, né, de conhecimento é que o nosso comportamento é selecionado nesses 3 níveis, a filogênese, a ontogênese e a cultura. E aí, como essa seleção acontece, né, em cada um desses 3 níveis? Basicamente, através de variação, interação diferencial e replicação. Então, se a gente pegar, por exemplo, na filogênese, o que nós temos como variação? As respostas inatas. E aí, o que são essas respostas inatas? Assim como nós falamos no vídeo anterior, essas respostas inatas podem ser, por exemplo, a salivação do cachorro, nós, quando sentimos medo, ansiedade ou taquicardia frente a algum estímulo aversivo, e isso acaba sofrendo uma interação diferencial, ou seja, acaba sendo selecionado na sobrevivência da espécie. Por quê? Porque os indivíduos que reproduzem essas respostas, eles muito provavelmente conseguiram viver mais tempo e passar os genes à frente. E aí a gente já chega aqui na terceira parte, que é a replicação. Então, se a gente pegar, por exemplo, a ansiedade e o medo, quando a gente vê algo potencialmente perigoso, né, nós temos a resposta inata de taquicardia, de medo, de ansiedade. Essa resposta inata ajuda na sobrevivência da espécie e os indivíduos que têm essa resposta vivem mais tempo e, consequentemente, têm maior probabilidade de passar os genes à frente. Então, a replicação se dá através da genética. E esse primeiro nível de seleção, ele foi abordado inicialmente pelo Darwin, né? Basicamente o que o Darwin falava sobre a evolução das espécies era isso, né? Nós tínhamos respostas inatas, ou às vezes características, né, inatas, que ajudavam na sobrevivência da espécie. Então, por exemplo, se nós pensarmos em características, um rato às vezes que tinha uma pelagem na natureza, ele conseguia se camuflar mais facilmente, provavelmente ele conseguia sobreviver mais do que os ratos que não tinham aquela pelagem e, consequentemente, ele vivia mais tempo e, através da genética, passava os seus genes à frente. No segundo nível de seleção, nós temos aquelas respostas emitidas. E o que seriam essas respostas emitidas? Aqui é a grande sacada do Skinner, viu, gente? É onde ele formulou a sua teoria através do comportamento operante. Essas respostas emitidas são aquelas respostas onde nós construímos elas durante a nossa vida através de aprendizagem. Então, nós recebemos algum estímulo do ambiente, nós temos alguma interação com o ambiente, essa interação vai produzir respostas, essas respostas sofrem interação diferencial através das consequências que ela produz, ou seja, elas podem ser reforçadoras ou punitivas, e através de neuroplasticidade, né? Nosso cérebro que é plástico, falamos sobre isso também no segundo vídeo aqui do canal,
através da neuroplasticidade, nós construímos esse aprendizado. Então, por exemplo, se você pega o seu celular e acessa o Instagram, você pode receber algum reforço positivo por isso. Por exemplo, algum amigo seu pode ter te encaminhado um Reels, você pode ter recebido um like em alguma foto que você postou um tempo atrás. E aí, isso é um reforço positivo. Essa interação diferencial vai ensinar você que acessar o Instagram é reforçador, é recompensador. E através de neuroplasticidade você aprende que acessar o Instagram é bom, é legal e esse comportamento seu passa a ser selecionado. Então, às vezes, sempre que você postar uma foto, você vai ficar lá conferindo o seu Instagram para ver se alguém está dando um like, se recebeu algum comentário, se alguém encaminhou a sua publicação para outra pessoa. Tudo isso porque através de uma interação diferencial, o seu comportamento foi selecionado e via neuroplasticidade você adquiriu o aprendizado de que executar aquele comportamento é favorável. E aí, aqui no terceiro nível de seleção, a cultura, a gente tem as práticas culturais como variação, né? Então, isso aqui, cara, dá pra gente ir longe de diferentes maneiras, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma cultura onde as pessoas usam sari e o boi, a vaca, né, é um animal sagrado. E eu perguntar para você qual cultura é essa, talvez você pense logo na Índia, né? Porque é uma roupa comum de lá e lá também o boi é um animal sagrado. Então, são práticas culturais que, através de aprendizagem, ou seja, a interação diferencial aqui é a aprendizagem, as pessoas são ensinadas a se vestir dessa maneira, a tratar o animal dessa maneira, e isso é replicado através da linguagem. E uma das maiores contribuições do Skinner também se deu através do comportamento operante, onde, através dos eventos observáveis, ele queria entender como o nosso comportamento ele se mantém ou ele deixa de acontecer a partir das consequências que ele produz no ambiente. Então, o Skinner passou a estudar esse comportamento operante através das contingências. O que são as contingências? As relações entre antecedente, comportamento e consequência. E justamente por nós termos essas três características, ele formulou então a tríplice contingência, que nada mais é do que o antecedente, o comportamento em si e a consequência desse comportamento. A partir da observação então de diferentes comportamentos, o Skinner iniciou os estudos dele com animais, né? Então, se você jogar aí na internet, você vai ver muito material e até imagens dele fazendo algumas coisas com pombos, com ratos, a famosa caixa de Skinner. E a partir daí, então, muitas consequências passaram a ser estudadas, como reforço positivo ou reforço negativo, punição positiva ou negativa. E assim como nós vimos lá na nossa tabela, onde na ontogênese as respostas emitidas passam por reforços ou punições, o Skinner começou a se aprofundar justamente nisso. Como essas consequências aqui vão fazer com que a gente passe por um aprendizado, que a gente passe por um processo de neuroplasticidade, onde esses comportamentos vão se estabelecer ou vão deixar de acontecer. Então, assim como no exemplo anterior que eu falei por aqui, né, onde a gente entra no Instagram, entra em uma rede social e recebe um like, recebe um comentário ou algum amigo encaminha alguma publicação e através disso nós temos um reforço desse comportamento de usar as redes sociais, isso se aplica em muitos comportamentos na nossa vida, tanto no bom quanto no ruim. Nesse exemplo que eu falei aí, a gente tem um reforço positivo. E agora a gente vai começar a entender esses reforços, né? Por que positivo? Ele não é positivo no sentido de ser bom ou ruim. Quando o Skinner trouxe esses termos, ele quis dizer que positivo é no sentido de acréscimo de estímulo, como se fosse mesmo uma equação matemática, né? Então, o reforço positivo, ele acrescenta um estímulo àquele comportamento, a consequência daquele comportamento tem um acréscimo de estímulo, enquanto que o reforço negativo, ele vai retirar um estímulo presente no ambiente. E a mesma coisa vai valer ali para a punição. A punição positiva vai acrescentar um estímulo e a punição negativa vai retirar um estímulo. Acho que com os exemplos aqui vai ficar um pouco mais fácil. Vamos fazer aqui então no meio um C de comportamento, aqui na frente um C de consequência e aqui no começo a gente vai fazer
um A de antecedente. Vamos usar, por exemplo, então, o comportamento de procrastinar. Quando a gente procrastina para estudar, para executar alguma tarefa, muitas vezes essa procrastinação vem através de você usar uma rede social, às vezes você tem que, sei lá, estudar, né? Você tem uma prova importante, você sabe que você vai ter que revisar o material, porém é um conteúdo denso, é muito custoso a gente sentar lá e ficar estudando, lendo aquelas palavras difíceis, então você opta por procrastinar, por pegar o celular e rolar o feed ou dar uma olhada no YouTube, consumir algum conteúdo. Então, esse comportamento de procrastinar, ele tem como consequência um reforço negativo. E aí, por que um reforço negativo? Porque você está aumentando a probabilidade da procrastinação frente a um estudo, retirando o estímulo aversivo, que é ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Então, aqui no antecedente, dá para a gente colocar aqui o estudar. E aí, quando você tem que estudar, você procrastina através do celular, através do feed, de outras redes sociais. E a consequência disso é que você está retirando esse estímulo aversivo de ter que estudar, de ter que sentar lá e colocar todo aquele empenho nisso. E aí, esse reforço negativo, com o passar do tempo, conforme você vai procrastinando, ele vai aumentando a probabilidade de que em situações semelhantes você deixe de estudar para procrastinar. E aí a gente fica naquela bola de neve, né? Toda vez que você tem que estudar, toda vez que você tem que arrumar o seu quarto, você vai deixando, vai empurrando com a barriga, até que você nunca faz e quando você vê, você está passando o dia, a semana inteira procrastinando. E aí nós já tivemos então um exemplo de reforço positivo, onde se acrescenta o estímulo, no caso da rede social, aqui um reforço negativo, com a mesma rede social sendo aí uma forma de você fugir das atividades que você tem que executar. E agora vamos dar um exemplo aqui também sobre punição, para você entender mais ou menos o que é essa punição. Então, no caso da punição positiva, onde você acrescenta um estímulo para punir um comportamento, dá para a gente pensar aí em quando a gente era criança, né? Que a gente fazia algumas coisas que os pais não gostavam, como por exemplo, quando sua mãe falava, deixa isso aí quieto, não brinca com isso aí que você vai quebrar. E aí você ia lá e fazia o quê? Brincava e o negócio realmente quebrava. Então vamos colocar aqui, sei lá, quebrar um objeto. E aí, como a sua mãe tinha te avisado que aquilo ia quebrar, ela fica muito brava quando você de fato quebra o objeto. E aí, como sua mãe tinha te avisado que isso ia acontecer e você não escutou ela, ela vai lá e decide te punir por isso. E essa punição pode acontecer como? Através de uma chinelada. Então, aqui, vamos colocar chinelo. Chinelo. Então essa punição que vem através da chinelada é uma punição positiva, porque você quebrou aquilo e aí o chinelo que até então estava lá tranquilo, encostado no canto ou no pé da sua mãe, ele é acrescentado a essa situação, ele é colocado como consequência desse comportamento. E por isso é uma punição positiva, porque se acrescenta então o chinelo para punir o seu comportamento de ter quebrado aquele objeto, enquanto exemplos de punições negativas nessa mesma situação pode ser que ao invés do chinelo, a sua mãe opta por tirar o seu videogame ou tirar o celular, né? Então vou colocar aqui menos celular. Você consegue perceber que essa é uma punição negativa? Por quê? Porque você tinha o celular, você tinha o videogame, porém sua mãe foi lá e retirou isso de você como forma de punir o seu comportamento. Então, como ela subtraiu um estímulo, nós temos a punição negativa. Deu para entender então? Reforço positivo e reforço negativo, punição positiva e punição negativa. E esses exemplos são exemplos muito simples, são comportamentos assim que acontecem na nossa vida, né? Acontecem aí no dia a dia. Porém, quando a gente usa essas consequências em comportamentos mais complexos, a gente consegue ver o problema que isso é e é o que a gente vai fazer agora. E aí um exemplo onde isso se aplica na nossa vida e pode ser aí até de certa forma disfuncional é no caso de relacionamentos abusivos. Então vamos escrever aqui ó, em cima, relacionamentos.
E aí, por que em casos de relacionamento? E o que eu vou falar aqui não quer dizer que a culpa de um relacionamento abusivo é da pessoa que sofre ali, né, as agressões verbal, física, enfim, psicológica, né? Mas sim que essa pessoa, às vezes sem perceber, ela acaba selecionando alguns comportamentos, entendeu? Então não é porque a pessoa quer, às vezes sem se tocar, sem ter noção, ela não consegue perceber que a resposta que ela tem a algumas coisas ajuda a construir aquele comportamento e fazer com que aquilo aumente ao longo do tempo. Vou deixar a caneta de lado aqui porque ela tá muito ruim, vou escrever com o dedo que eu acho que vai ser mais fácil. Então, às vezes esse relacionamento abusivo, ele pode chegar ao ponto de, por exemplo, em um caso de término, vamos colocar aqui, né, como comportamento, querer terminar o relacionamento. Às vezes a pessoa que está sofrendo ali já está saturada e quer terminar o relacionamento. E aí, o que pode ser um antecedente desse comportamento, né? Alguma briga. Então o casal brigou ali e a pessoa que já está percebendo que o negócio está saindo um pouco da normalidade decide terminar. E quando a pessoa tem esse comportamento, às vezes o que vem como consequência? Uma ameaça. Às vezes a pessoa pode ser ameaçada então de morte, ou até mesmo a pessoa pode sofrer alguma violência física. E tudo isso é o que? É um tipo de punição positiva, porque assim que a pessoa decidiu terminar aquele relacionamento, o que aconteceu é que ela foi ameaçada, ou seja, foi acrescentado naquele ambiente coisas que até então não haviam acontecido. E aí isso mostra pra gente a gravidade disso, porque durante essa construção, muitos comportamentos pequenos, que às vezes as pessoas não entendem o significado deles, podem ajudar a chegar nesse ponto. Porque uma das coisas que o Skinner percebeu também é que topografia é diferente de função. Então, muitas vezes, quando a gente vai olhar para um comportamento, quando a gente vai olhar para alguma coisa que a pessoa passou ou que ela está passando, a gente olha para a topografia, ou seja, porque a gente está vendo ali de fora daquele comportamento, enquanto que a função desse comportamento pode ser completamente diferente. Se nós pensarmos em uma classe de comportamentos que tem como função reduzir aquele estado interno de ansiedade ou de medo, a gente pode pensar em comportamento de roer unha, de talvez ficar ouvindo a mesma música repetidamente, talvez ficar verificando a mesma coisa o tempo todo. Então perceba que são comportamentos que têm a topografia totalmente diferente quando você olha para eles de maneira separada, porém eles têm a mesma função, que é essa regulação emocional. Então, se a gente abrisse aqui em cima dessa mesa um leque com todos os nossos comportamentos, com todos os comportamentos de você que está assistindo esse vídeo, muito provavelmente nós iríamos encontrar muitos padrões, apesar de inicialmente esses comportamentos parecerem diferentes. Como a gente falou dos casos de relacionamento abusivos, né? Existem muitos comportamentos que às vezes individualmente eles apresentam topografias diferentes, porém eles fazem parte de uma mesma classe com a mesma função, como por exemplo uma classe de comportamentos que tem como função manter o controle sobre a outra pessoa. Às vezes os comportamentos isolados disso vai ser mandar mensagem o tempo todo para verificar o que a pessoa está fazendo. Pode ser também ficar vasculhando a rede social do parceiro, stalkeando para ver se começou a seguir alguém ou se curtiu a foto de alguém. Então você consegue perceber, esses comportamentos eles têm topografias diferentes. Nesse primeiro exemplo aqui de mandar mensagem o tempo todo, às vezes você pode ver isso até como sinal de afeto, né? Nossa, que bom, essa pessoa se preocupa comigo e por isso ela manda mensagem, ela quer saber como eu tô, quer saber o que eu tô fazendo. Enquanto que esse outro comportamento com uma topografia diferente, talvez você até consiga discriminar e perceber, bom, não tá muito normal isso aqui, né? A pessoa tá me stalkeando, tá vendo quem eu tô seguindo, o que eu tô curtindo. E aí você vê essas duas topografias diferentes, vê que uma às vezes tá até estranho, porém essa aqui tá tranquilo, e aí você acaba nem percebendo que elas estão dentro de uma mesma classe e têm a mesma função, que é ter controle sobre o outro. Então você consegue perceber, é muito mais amplo quando a gente para analisar de uma maneira funcional o comportamento, como que isso implica no ambiente, quais as consequências que isso produz. E quando eu abordo esses casos de punição, especialmente na clínica, né, quando a gente está trabalhando alguma questão com algum paciente, eu sempre me lembro de uma frase que eu ouvi uma vez, que é a seguinte: a punição contamina tudo. Então, mesmo lá no exemplo da criança, a criança que é punida com frequência, ela vai passar por um processo de aprendizagem onde estímulos que anteriormente eram neutros no ambiente, ou seja, não tinham nenhum significado, vão passar a produzir respostas ansiosas, respostas de medo, respostas de fuga, de esquiva. E às vezes esse estímulo neutro pode ser justamente o cuidador, o pai, a mãe,
algum familiar, e aí com o passar do tempo entrar em contato com esses estímulos condicionados, mesmo que a criança já não esteja mais naquele contexto, não tenha mais aquele professor, tenha trocado de escola, não esteja mais com aquele cuidador, ela vai continuar reproduzindo aquelas respostas porque ela aprendeu dessa maneira. Assim como nesse relacionamento abusivo também pode acontecer essa punição condicionada e com o passar do tempo, como nós falamos, a pessoa vai sempre se questionar se o que ela está fazendo é certo, se ela tem que agir ou não dessa forma, se ela pode ou não usar aquela roupa. Às vezes ela não tem mais o agressor na vida dela, às vezes já está em um outro relacionamento, inclusive talvez até um relacionamento saudável, né, que está fazendo bem para ela, só que ela continua emitindo essas respostas justamente por ter passado por esse processo de condicionamento. E aí, gente, seguindo por aqui com os nossos exemplos de reforços e punições, vamos falar agora um pouco mais sobre reforço negativo. Acho que punição já ficou bem explicado, reforço positivo desde o início a gente já falou sobre ele. E o reforço negativo, ele se dá especialmente através dos comportamentos de fuga, então vamos escrever aqui, fuga, e comportamentos de esquiva. E cara, isso aqui é muito comum de acontecer. O comportamento de fuga, pessoal, é quando o estímulo aversivo ele já está presente naquele ambiente e você sai desse ambiente para se afastar, né, para realmente fugir desse estímulo aversivo, enquanto que a esquiva, só com a probabilidade, né, só com um potencial estímulo aversivo, você já evita aquela situação. Então, uma situação de fuga, que dá pra gente usar aqui como exemplo, é quando você vai, às vezes, para a faculdade e aí chegando lá, você é informado pelo professor de que naquele dia vocês vão ter que apresentar um trabalho, vão ter que ler um artigo lá e explicar para a turma toda aquele artigo, você e o seu grupo. E aí você que não gosta de falar em público, às vezes no meio da apresentação começa a escalar muito aquela ansiedade, você não sabe como se controlar e foge da apresentação. Esse é um exemplo de comportamento de fuga. Enquanto que a esquiva seria quando você já sabe que vai ter uma apresentação e você simplesmente opta por faltar na aula ou sair da sala antes que essa apresentação se inicie. E o grande problema desses comportamentos de fuga e esquiva é que eles visam sempre a remoção daquele estímulo aversivo, ou seja, conforme a gente vai fazendo isso, nós vamos desenvolvendo um repertório, nós vamos desenvolvendo um aprendizado, onde a gente busca maneiras de nunca entrar em contato com aquilo que faz mal pra gente. E isso pode ser um grande problema, porque se a gente pensar no contexto, né, de ter que falar em público, ter que apresentar um trabalho, às vezes você vai passar por momentos que isso vai ser muito importante. Talvez você vai ser indicado para um cargo de liderança, onde você vai ter que desenvolver reuniões, onde você vai ter que apresentar palestras, onde você vai ter que conversar com muitas pessoas. Talvez você é estudante e por mais que você fuja e fuja cada vez mais dessas situações, no final do curso você vai ter que apresentar o seu trabalho de conclusão e aí quando chegar lá você não vai conseguir fazer isso. Às vezes só de pensar nessa situação você já começa a ficar mal. Por quê? Porque durante muito tempo você esteve aqui nesses comportamentos de fuga e esquiva e desenvolvendo esse aprendizado de afastar aí os sentimentos aversivos. E esses comportamentos de fuga e esquiva, eles podem ser aplicados também em outras situações, né? Quando a gente pensa em pessoas que desenvolvem dependência química, muitas vezes o que acontece é isso aqui, o comportamento está sendo mantido por reforço negativo, especialmente pelo comportamento de esquiva, porque na presença daquele estímulo aversivo, como a gente falou lá no vídeo da dopamina, né? A pessoa às vezes brigou com os pais, está passando por uma situação difícil como término de relacionamento e não tem às vezes as ferramentas para lidar com isso, ela busca um reforço negativo, né? Busca remover aquele estímulo aversivo, talvez através de um prazer imediato, como é o caso do uso das substâncias. E aí tudo isso que nós abordamos nesse vídeo, né, sobre o comportamento operante e também o comportamento respondente do vídeo anterior, casam muito com o vídeo da dopamina. Por quê? Porque nessa interação entre organismo e ambiente, às vezes os antecedentes, né, que vão acontecer, que vão levar a gente ao comportamento, como a gente deu aqui de exemplo antes, eles estão presentes no ambiente. Então esses estímulos que acionam esse aprendizado que nós construímos ao longo do tempo, eles são dicas presentes ali no ambiente, são dicas que sinalizam a liberação de dopamina e nos motivam a nos comportarmos de determinada maneira. E aí, gente, é por isso que tudo isso que nós falamos aqui sobre comportamento, sobre as consequências
está estritamente relacionado ao ambiente. Porque como nós vimos, seja através de um condicionamento respondente ou do condicionamento operante, onde nós temos antecedente, comportamento e consequência, o que determina como nós nos comportamos é o ambiente. E o ambiente inclui pessoas, inclui lugares que você frequenta e inclui muitos outros estímulos que às vezes passam desapercebidos, mas são os responsáveis por fazer com que a gente se comporte de determinada maneira, e quando nós pensamos nas consequências, o mesmo acontece. São as consequências agindo no ambiente que vão aumentar ou diminuir a probabilidade de que a gente se comporte de determinada maneira novamente no futuro. Então é isso, esse foi o segundo vídeo aí da série de 3 vídeos aqui sobre comportamento, e espero que você saia daqui entendendo como as consequências selecionam o nosso comportamento, como o ambiente determina demais a maneira como nós vamos nos comportar e que existem muitas circunstâncias, às vezes, por trás de um comportamento muito simples, principalmente se a gente olha aí só de fora o que está acontecendo, sem fazer essa análise funcional, essa tríplice contingência. Se você se identificou com alguma dessas questões que eu abordei aqui e está pensando aí em iniciar psicoterapia, quer resolver algumas questões, eu sempre deixo o arroba no meu Instagram aqui e lá você vai encontrar o meu contato. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, espero que você tenha gostado do vídeo. Assiste aí o vídeo anterior e também o próximo, viu? Para você conseguir entender isso de uma maneira bem ampla. Um abraço e até mais!